Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um de Grão em Grão aqui no canal no YouTube da Liberta Investimentos. Quer entrar em contato conosco? Aqui embaixo tem um link, você clica ali, nossos assessores lhe atenderão com o maior prazer e podem tirar suas dúvidas e trazer você para este mundo virtual da agropecuária. Muito bem, o assunto hoje é um assunto bastante importante, né? Porque nós temos um ano extremamente fora da curva, né? O famoso ponto fora da curva. Esse ano é um ano em que nós tivemos a união de alguns fatores extremamente fortes e relevantes, que foi uma seca, né? Que na verdade já vem do final do ano passado, tanto que nós estamos com uma crise hídrica, né, no país, com um problema aí, com a possibilidade de, inclusive, termos falta de energia elétrica, né, ter apagões para o final do ano por falta de água, né, nos reservatórios. Não é só um fator de falta de chuva, né, que traz esse problema. Com certeza a falta de chuva é o fator mais forte disso tudo, mas a gente tem que, fugindo um pouquinho aqui do assunto, mas a gente tem que pensar que essas turbinas que estão nessas usinas são turbinas já com tecnologia já ultrapassada, né? Existia necessidade da gente investir em novas turbinas, só uma atualização dessas turbinas no nosso parque de hidrelétricas já seria suficiente, segundo os estudos que foram apresentados, para se equiparar a uma Monte Belo, né? Uma hidrelétrica do tamanho da Monte Belo, que é bem considerável. Então, isso já seria mais importante, né? Esse investimento já seria importante. E investimentos em outras alternativas, né? Ocorreram no Brasil, por parte parte da iniciativa privada, essas montagens de parques eólicos, né? Mas a gente viu parques eólicos montados sem a linha de produção, sem a linha de transmissão, então as coisas bastante complicadas. Mas voltando ao nosso tópico aqui, que é o mais importante, a gente viu então que essa seca ela não vem de agora, né? E essa seca, segundo a conversa que eu tive com o meteorologista ontem, ela é cíclica, né? Faz parte de um ciclo, tudo é cíclico, né? No mundo que nós vivemos. E até, inclusive, eu quero ver se eu consigo entrevistá-lo na semana que vem, porque ele apresentou um mapa muito interessante das condições climáticas para a próxima safra, que não são muito positivas, porque ele enxerga, né, como climatologista, meteorologista, ele enxerga problemas na virada do ano, ali entre dezembro e janeiro, com uma falta de chuvas, né? Principalmente no centro-oeste. Então, é assustadora essa situação. Mas são previsões, né? Não significa que isso aconteceu. Mas voltando ao nosso ano de 2021, essa seca que já vem, né, acontecendo há algum tempo, se aprofundou nesse ano, né, e trouxe percas bastante importantes em algumas regiões da soja, né? E depois que o plantio da safrinha trouxe também prejuízo, né? Trouxe falta de chuva em várias regiões do Brasil, tanto que a gente está vendo aí a situação que se encontra hoje os estoques nacionais de milho, né? Fora os estoques mundiais. Então, a gente tem bastante problema. E, junto com isso, nós tivemos duas geadas impactantes, né? A gente teve uma geada, que nem eu brinco, né? Juntou a geada de 1975 com a geada de 1994, com a seca de 2016, e colocaram isso tudo nesse primeiro semestre, aí, até o início do segundo semestre de 2021. E nós temos mais uma previsão de mais 3 entradas de ondas frias agora para agosto, que podem trazer até neve para a Serra novamente, enfim, uma condição bastante delicada, né? Então vai ser um ano de bater recordes.
Por quê? Porque se a gente tiver nesse intervalo, como já ocorreu, a floração de pomares, por exemplo, pomar de pêssego, entre outros, né, a geada vem e queima a flor, e aí a gente tem outro prejuízo. Né? Talvez essa geada não chegue, né, nas regiões mais ao norte, por exemplo, Paraná, sul do Mato Grosso, enfim, São Paulo, ou se chegar também não vai aumentar o estrago, porque o estrago já foi feito. Né? A gente vê aí várias regiões com cana, né, aquela cana toda queimada, né, tudo em palha, né, milho em palha, né, e o trigo, né, outro que pode ser muito afetado é o trigo, até já foi, agora no Paraná pegou. O Paraná tem um plantio um pouco mais cedo do trigo, então pegou essa região do Paraná, estragou um pouco do trigo também, né? Porque o trigo poderia aí substituir o milho em algumas condições, né? Em algumas situações. Bom, vai ser mais frio, né, do que a gente imagina, e o que pode ocorrer? Um inverno extremamente frio pode nos trazer um verão extremamente quente, né? Ele acaba potencializando o verão, né? Isso não é matemático, né? Não é climatológico, isso é ditado popular. A gente pode ter um verão aí bastante quente, né? E se ele é bastante quente é porque ele é seco, né? Porque quando a gente tem calor e umidade, a gente sempre tem aquelas chuvas de verão, né? Final da tarde, que refresca e tudo. Então, vamos observar. Mas o que isso tudo, né, culmina? Culmina na descapitalização do produtor. Né? Então, você acaba criando um problema, né, um ciclo de problemas que vai longe. Ele vai atrapalhar um bom período. Tá? Porque para você plantar uma lavoura de milho, você vai gastar de R$ 6.000 a R$ 6.600 por hectare. Né? Você não pode chegar e fazer aquela conta de padeiro, né? Quanto custou adubo, a semente, o inseticida, o óleo diesel? Pronto, isso não é conta, né? Isso aí é o insumo básico que você tem para implantar uma lavoura. Né? Você tem depreciação do seu maquinário, né? Você tem os seus funcionários, você tem o custo da terra, né? Custo de oportunidade da terra, ou seja, se eu não estou produzindo, eu estou arrendando essa terra, eu estou recebendo por algum fator, ou, no mínimo, eu estou vendo a terra e aplico o dinheiro. Né? E esse dinheiro me dá, no mínimo, a Selic, que é 100% garantido, né? O governo não é insolvente, por isso que os títulos do Tesouro são títulos tão importantes, né? Então, são a referência no país. Quando você quer uma referência de ganho sem risco, é a Selic, né? Ou LFT, ok? Então, letras do Tesouro Federal. Né? Então, é isso aí que a gente tem que pensar, né? Que não é só o custo básico, né? Depois você tem que somar colheita, transporte, impostos, uma porção de coisa. Então, você tem que fazer essa conta completa. Eu acredito que esse número que eu peguei é um número que praticamente engloba aí 80% de todas essas variáveis. Então, se tiver correto, né, a gente não sabe ainda, porque nós estamos tendo mais um problema agora, né? Apareceu mais um problema, que é a falta de adubo. Está começando a ter falta de adubo, não sei por que motivos, mas a China estava segurando vendas de adubo, né? A China está tentando manobrar um pouco os custos dessas commodities, né? Adubo também é uma commodity. Ele estava tentando segurar, controlar e realmente houve aí um represamento de vendas para acertar. Existiam alguns produtos minerais aí que eles estavam especulando lá na China e o governo chinês deu uma cortada para segurar um pouco, né, esse movimento. Com isso, né, atrasa aí umas entregas. A gente tem o dólar de novo aí valendo 5,20, né?
esse adubo não foi importado agora, esse adubo foi importado lá atrás, então na média de talvez de 5,50, 5,40, tem um custo maior. Então você já tem aí para plantar 1 hectare de milho nessa casa de 6,600, a soja dentro desses parâmetros, uma casa de 4,400. Não dá para generalizar isso, porque conforme a região do Brasil que você está, seu custo é diferente. Ou sua terra é mais cara, mas o adubo é mais barato, tá certo? Ou o adubo é mais caro e a sua terra é mais barata, e vice-versa, né? Assim vai. Por quê? Porque se você está numa região mais perto dos portos, por exemplo, você tem um preço, um custo mais baixo de frete, né? Às vezes, talvez até de impostos. O porto pode ser no seu estado. Porém, exatamente por você estar nessa região, talvez seja uma região de terras muito boas, né? ou terras, né, muito bem localizadas, inclusive o frete para você vender teu produto também é menor. Então, são terras que valem mais, né? Por outro lado, você está lá no Mato Grosso, está lá em Sorriso, por exemplo, né? Esse adubo tem que chegar lá, e ele vai chegar ou parte por ferrovia ou 100% por rodovia, né? Hoje a gente tem uma ferrovia que entra Mato Grosso adentro, mas enfim, essa é uma situação que acaba equilibrando, né, nas regiões. Então, no fritar dos ovos, aí, esse é um preço médio, mais ou menos, calculado, né? E você ter uma produção, você já arranca com a produção aí, de no mínimo 70 sacos por hectare. Mas 70 sacos por hectare, com a tecnologia que tem hoje, o milho produz o dobro disso. Bom, produz o dobro disso se correr tudo bem, né? Se não correr tudo bem, não produz. A soja é mais tranquilo um pouco. A soja teria uma condição de 4,400, eu vi 145, um custo de talvez 30 sacos por hectare, mas esses números, tá, não estão embutindo juros, né? Se você financiar no banco, vai ter um custo, né? Se você fizer a famosa troca, né? O barter, né? Se você fizer o barter, troca, prefiro falar troca, né? Que você dá X sacas por hectare em troca desses insumos básicos, né? Dinheiro do óleo diesel você tem que ter, que não está nada barato e provavelmente continuará subindo, porque o petróleo, se essa variante Delta do Covid não contaminar tudo de novo, né? A gente vai imaginar que vamos ter realmente uma retomada e um aumento de consumo. A gente tem que imaginar que o Brasil pode estar se caminhando para ser o 5º maior produtor de petróleo do mundo, mas a gente importa uma quantidade gigantesca de óleo diesel e de gasolina. Por isso que a gente tem um efeito tão imediato na bomba quando o dólar sobe ou o petróleo sobe, e não acontece o inverso, né? O Brasil tem uma catraca só para cima. Então a gente tem que imaginar que esses custos ainda podem aumentar daqui até a colheita, até o plantio e depois até a colheita. Então são custos que não são custos pequenos. Tá? Bom, agora, voltando ao ano climático que foi muito ruim. Né? O que a gente enxerga? Que produtores fizeram troca para plantar, produtores fixaram preços para entregar produto e não tem o produto, ou só tem parte desse produto. Bom, aí você cria uma situação, né? Você cria uma situação, você cria uma situação muito interessante, horrível, por sinal, né? Porque você está sem dinheiro, entre aspas, né? Pode estar capitalizado de outras safras, mas enfim, né? Você está sem o dinheiro dessa safra, né? Para o seu giro, você vai ter que pegar dinheiro em outro lugar, ou você tem ele guardado, ou você vai ter que vender alguma coisa, algum imóvel, alguma coisa onde você tinha aplicado o seu dinheiro, para quitar esses compromissos, né? Então você imagina que você fixou o preço para entregar um milho
a 75, 78, 80, o milho hoje está 95, tá? 96. Onde é que eu vou arrumar milho para entregar o meu contrato, né? Vou buscar esse milho aonde? Lá no Mato Grosso, para entregar no sul do Mato Grosso do Sul, no Paraná, São Paulo, Minas, sei lá. Então, já dificulta esse problema. Bom, aí eu vou ficar inadimplente. Possivelmente, muita gente vai ficar inadimplente. Tá? Ou com a água no nariz, vamos dizer assim. Tá? E aí você tem que renegociar isso. Né? Você vai ter que renegociar essa situação. Por quê? Porque senão você vai ficar impossibilitado de fazer uma nova troca para o verão e financiar no banco. Né? Porque quando o ano é muito ruim como esse, né, que você não tem produção, você não tem aí circular dinheiro, você tem que imaginar que nós estamos perdendo 25 milhões de toneladas de milho. Essa já é um número consolidado que pode aumentar. Tá? Pode perder mais. Então, estamos deixando de colher 25 milhões de toneladas de milho, espalhado no Brasil inteiro, com uma característica mais ao sul, né? Ao sul, eu digo, pega a parte de sul de Goiás, uma parte de Minas, pega uma parte de Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, norte do Paraná. Isso foi com frio. Né? Aí, com a seca, aí você amplia mais ainda essas condições. O estado que parece que menos teve problema é o estado do Mato Grosso, principalmente para as regiões mais ao norte do Mato Grosso, e tiveram esse problema. Tá? E aí a gente tem, então, só para dar uma noção do que são esses 25 milhões de toneladas perdidas, é o número que a Conab ajustou no último relatório dela. Agora vai vir um novo relatório dia 10, vamos ver agora como é que vai vir. Ela ajustou de 35 para 25 milhões de toneladas de milho exportado. Né? Eu ainda acho que é um exagero. Se fizer isso aí, vai faltar milho aqui dentro. Bom, a China, né, que passou a ser um importador de milho, principalmente com muita força esse ano, deve importar esse número. Tá? Então, o volume é muito grande. Então, são 25 milhões de toneladas que deixam de rodar dentro do país financeiramente. Tá? Então, você transforma em R$95 ou R$80, R$85, dependendo da região que você está, em quilo e multiplica isso. Tá? E você vai ver que são alguns bilhões de reais que deixaram de circular. Outro agravante, né, são as empresas que fizeram o seguro, que querem indenizar, terão que indenizar seus clientes. Né? E é um número estratosférico, né, porque o estrago é generalizado, então, com certeza, tem isso. Aí, você pega, então, um agricultor que não teve receita, ele não tem como entregar esse milho, certo? Porque o contrato dele é milho, não adianta ele entregar em dinheiro para o cara, porque inviabiliza, porque para quem ele fez isso, fez com outro, seja um exportador, seja quem for, né? Seja uma indústria de ração, seja, enfim, uma indústria que consome o milho de uma maneira ou de outra. O cara precisa do milho, ele não precisa do dinheiro. Né? Ele precisa que ele vai ter que comprar em outro lugar, vai ter que ver o que acontece, encareceu o custo dele, e então ele está inadimplente nesse contrato. E ele vai ter que ter uma habilidade muito grande para fazer isso. Então você tem uma demanda maior por financiamento, seja ele financiamento agrícola em dinheiro, seja ele o financiamento por troca de produtos por insumo. Né? Então isso não tem, não tem como, né? Isso vai ocorrer. Tá? Então, essa demanda, né? Porque o cara que tinha uma folga financeira, que fazia parte
do financiamento ou fazia parte da troca, ele também tem um aperto, né? Ele não pode zerar o caixa dele. Quem estava com o caixa muito apertado, aí complicou mais ainda, né? Então, tem essas situações. E esse ano aconteceu na soja e aconteceu no milho uma situação muito interessante, né? Todo mundo vendeu mais do que o normal, acreditando que esse preço aí era um preço que era um topo, né? Principalmente os compradores, eles põem fogueira nos vendedores, né? Dizendo, nossa, esse preço aí não sustenta, né? Não tem como o consumidor pagar esse milho tão caro, essa soja tão cara. Aproveita e vende, aproveita e vende, aproveita e vende. Aí o cara, em vez de vender 40%, 45% da produção dele, bateram o recorde de vender mais de 60% da produção. E agora ficou complicado, porque talvez a quebra dele seja maior que 40%. Né? E aí como é que fica? Vai ficar inadimplente. Então, é um ciclo que se iniciou, não terminou. Ele está recém-iniciando. Então, a gente vai ter produtores que, infelizmente, serão executados. Você vai ter produtores que vão renegociar essa dívida, né? Esse movimento, vão ter que renegociar, isso tudo tem custo. Né? E você tem alguns, talvez, a menor parte, tá? Que simplesmente deixou de entrar dinheiro no caixa. Ele tinha condição de amortecer o prejuízo dessa safra. Ele talvez não tivesse um número muito grande de contratos de quilos de milho, né? De sacas de milho contratadas, então ele talvez com a produção dele consiga honrar. E teve uma pequena parte que realmente plantou dentro da janela ideal e foi feliz e teve uma produtividade normal. Bom, então, fazendo um resumo dessa situação, a gente enxerga o quê? Que nós vamos ter um aperto financeiro para implantar uma lavoura de tecnologia. Nós vamos ter uma restrição grave de crédito, né? Vai ter um pente fino, muito fino, para liberação de crédito, seja ele crédito por troca, seja ele crédito por dinheiro bancário de banco, né? Banco do Brasil, 80% do financiamento no Brasil vem do Banco do Brasil, na carteira agrícola do Banco do Brasil. A gente sabe que o Banco do Brasil é muito criterioso, né? Criterioso, às vezes até exagerado, mas enfim, ele é dono do dinheiro, né? Ele faz o que ele quiser. E o governo não tem dinheiro para bancar coisa alguma, né? Um país pobre, um país sem dinheiro, a gente tem que ser consciente disso, né? Somos pobres porque queremos, né? Essa é outra conversa, porque nós somos muito ricos em produtos, né? Em situação, em território nacional, nosso é riquíssimo. Para tudo que a gente quiser produzir no Brasil, a gente produz. Tanto que nós temos aí o recorde mundial de vários ativos, né, agrícolas e pecuários. Nós estamos indo aí para ser aí uma ponta no mundo de exportação, né? Inclusive no petróleo. Nós somos um grande exportador de petróleo bruto, um grande exportador de milho bruto, a gente é um importador de soja bruta, de carne crua, né, sem industrializar, só empacotadinha, cortadinha, né? Então, nós vendemos, o Brasil vende os seus produtos naturais, né? Ele não transforma, ele não agrega valor nisso. Outro problema é esse. Então, essas restrições todas, tá, que não são fáceis, não são simples de serem superadas, vão trazer talvez uma tecnologia mais baixa para a próxima safra, com um resultado de produtividade inferior para a próxima safra. E que isso leva também a um aumento na área de soja e não de milho. Eu acredito que, quando a gente tiver números mais oficiais, a gente vai ver que, apesar do aumento da área de milho,
o aumento da soja ainda vai ser maior. A gente pode ter um aumento de plantio nas duas lavouras para esse ano que vem. Porém, eu acredito que a soja vai suplantar ainda o milho. Na hora que fecharem os números do plantio, plantou. A gente vai ver que talvez algumas pessoas que tinham intenção de plantar milho acabaram indo para a soja, não porque eles quisessem, sim porque eles conseguiram financiar a soja e não o milho. Né? E eu, como produtor, se estou numa situação dessa, né, ou que o meu caixa ficou baixo, ou eu tive que renegociar alguma situação que tenha ocorrido, eu coloco a soja em evidência e eu vou plantar soja. Por que eu vou plantar soja? Porque a soja, essa soja que está aí atrás, ela é mais resistente a veranico, ela é mais resistente às intempéries, ela tem mais liquidez, ela tem um valor agregado, ela tem um valor maior do que o milho, apesar do milho produzir mais por hectare, eu tenho que ter um ano muito bom para o milho produzir mais, ou eu estar numa região muito propícia para o milho de verão. Então, essa é a situação que eu estou enxergando. Mas, Guto, por que você está falando isso tudo? Porque eu vi isso em 94. Em 1994, a gente teve um impacto semelhante a esse, ou até igual, pior, melhor, não sei, não consigo mensurar. Mas em 1994 aconteceu tudo isso. E a estrutura que a gente existia na época, a estrutura até econômica, era um pouco mais frágil que essa, então sofreu um pouco mais. Mas o impacto esse ano, mesmo a gente tendo uma estrutura melhor, a gente tendo uma situação melhor, o que a gente enxerga? A gente enxerga que o volume é muito maior, tá certo? Em 94 você tinha uma produção de 16 milhões de toneladas de milho, agora você está falando em 100 milhões de toneladas de milho, ou melhor, está falando de safrinha agora com 60 milhões, mas eram esperados 80 e poucos milhões, tá certo? Nós estamos falando de 60, né? Os novos números já falam em 58, 57 de safrinha, tá? Diminuindo para baixo de 80 milhões de toneladas. Então, como a proporcionalidade talvez seja essa, o volume é muito maior, então o volume financeiro é muito maior, e aí os cuidados têm que ser muito maiores. Porque se você tiver de novo uma intempérie lá na frente, de novo você vai, então, se alavancou pensa do lado de quem está financiando, seja o banco, seja a cooperativa ou o trading. O cara já fez um dente agora, ele teve um problema agora, mesmo que ele fosse capitalizado, etc., ele teve um problema agora. Você banca o cara, tá? E ele tem um novo problema climático lá na frente, e a tecnologia dele já não é aquela 100%, tá? E aí ele tem que pagar 2 safras numa só. Né? E aí você começa um ciclo muito grande. Então, para que a gente consiga ter uma produção, né, boa, precisa se fazer um outro caminho. Mas dentro dessa realidade que eu estou comentando agora, que é um fato que já aconteceu, né? Não é a primeira vez, 94 não foi a primeira, né? 2016 e entre outras teve, mais regionalizados alguns, mas tem, é que se nós tivermos, de novo, como eu vi ontem, né, o meteorologista comentando que dezembro e janeiro pode ser um ano muito ruim de chuva, o próximo dezembro, o próximo janeiro, muito ruim de chuva, no centro-oeste e no sudeste, aonde vão parar esses preços? A gente tem que tomar cuidado que os preços podem disparar. Que bom, bom para quem produzir, mas e aquela troca que você fez? Então, não esqueçam que a gente tem uma ferramenta, né, tem opções de soja, tem opções de milho, em que você pode ir lá se proteger. Se caso você tenha feito uma troca, você pode comprar uma call, uma opção de compra. Caso você não tenha, se tenha só o financiamento, você pode comprar uma put,
porque você tem o milho, se o preço subir tá bom, mas se o preço cair tá na tua mão. Então, isso vai te ajudar, tá certo? Agora, se quisermos produzir bem, tem que acontecer uma coisa que eu acho muito difícil, né, que é o engajamento, né, de quem faz esses financiamentos com um projeto de médio prazo, com os seus fornecedores, né? Você conseguir diluir esse prejuízo para quem teve 100% de prejuízo, 80%, 50%, 40%, enfim, de prejuízo, e tentar, então, montar uma parceria, e jamais não é um negócio comercial, porque hoje é um negócio comercial. Eu te dou isso, você me entrega isso, eu te dou isso agora, você me entrega isso em tal data, e nós estamos quites. E assina o contrato. A parte que romper, né, sabe que você já recebeu, tem que pagar. Se romper esse contrato, você não conseguir entregar o produto, já viu como é que vai. Situação onde vai parar. Então, eu acho que tem que ter, mudar de patamar, né? Se a gente quer manter essa produtividade alta, a gente quer manter a roda girando, teria que ter aí um novo sistema de trabalho, um sistema de trabalho visando a recuperação de quem sofreu muito, né? Lá, na década de 90, sei lá onde, o governo fez uma tal de securitização, não sei o quê, papapá. Mas depois de muitos anos de aperto, depois de muita gente já tinha ido para o espaço, aí realmente teve esse acordo. Mas eu acho que esse não é o caminho, né? Acho que hoje em dia tem muitas ferramentas de trabalho, tem muitas maneiras da gente conseguir mudar esse patamar e fazer para frente. Então, a situação é essa. Por quê? Porque a gente, apesar, mesmo que o Brasil venha se Deus quiser, não aconteça nada climatologicamente, e a gente tenha uma produção boa, né? Mesmo que a tecnologia aplicada seja aí prejudicada na média nacional, a gente vai ter uma produção muito boa, né? Se o clima ajudar, vai ter uma produção muito boa. Mesmo assim, as previsões são de preços também muito bons. A gente tem que imaginar não, a gente tem que enxergar que o mercado mundial está ávido por alimento, tá? E os estoques estão caindo, né? E esses estoques estão caindo por motivos de consumo e baixa produção. O consumo vem crescendo e a produção vem diminuindo por problemas climáticos, né? A gente viu acontecer problemas na Europa, a gente viu acontecer alguns problemas na Ásia, agora nos Estados Unidos, no Brasil, né? Agora na nossa vez, aqui as Américas estão com problemas, né? Agora no verão americano, no nosso inverno aqui, mesmo o nosso verão foi problemático também, mas a gente tem que imaginar que os consumos continuam firmes e os estoques estão sumindo. Então, quando você tem um consumo forte, um estoque pequeno e uma produção que não está acompanhando, né, a diferença é de 1% a nível mundial, então são números bastante expressivos, você vê o estoque diminuindo, e esse é o problema. Então, ainda temos perspectivas muito positivas, né, perspectivas muito boas de preços, tanto para a soja quanto para o milho, né, que são os dois carros-chefes que se enquadram nisso tudo. É importante imaginar que quem tiver a condição de aplicar uma boa tecnologia, né, sementes selecionadas, de qualidade, né, essas geneticamente modificadas, de primeiro nível aí, insumos, né, os tratos culturais em cima da hora, enfim, acontecer tudo bem, tiver chuva boa, vai produzir bem. Quem teve aí está com alguma dificuldade, vai diminuir a tecnologia, não tem como. Pega uma semente mais barata, né, pega uma quantidade de adubo diferente, tenta fazer algumas alterações aí para tentar produzir menos, né, ou diminui a área, enfim, algumas coisas vão acontecer. Mas a gente tem uma tendência de ter uma produtividade, de ter um preço, uma lucratividade muito boa nessa safra, a gente tem essa condição favorável em termos de mercado e preço, né? O mercado está comprando, está pagando bem, a gente tem que produzir, né? Então,
tem que equilibrar essa falta de caixa que está acontecendo no momento com essa produção que vem pela frente. E tomar cuidado em fixação de preço, muito cuidado em fixação de preço, porque a gente pode ter um problema climático ainda. É um ciclo, né? Se você passou por uma geada agora numa região mais quente, que não é normal, né? E não é o caso aqui do sul, você percebeu que é um dia de geada, um dia mais forte de geada, um dia mais fraco de geada e termina. Essa seca não é tão curta assim, ela é um ciclo maior um pouco, né? Então, esse ciclo, ele vai, segundo o meteorologista, até 2025. Quero ver se eu trago ele aqui semana que vem. Até 2025. Então, a gente tem ainda alguns problemas pela frente. E o que ele chama a atenção? O mês de novembro vai chover, sei lá, 100 milímetros. Legal. Só que essa condição climática que nós estamos vivendo, uma entrada de uma El Niño novamente, faz com que esse 100 milímetros seja extremamente mal dividido. Chove em 3 dias, entendeu? Esse aí não chove mais no mês. Ou chove 50 milímetros no dia 5 e vai chover mais 25 nos 2, 3 últimos dias do mês. E a temperatura alta, né? Então, essa é a situação. Queria deixar, então, essa visão para vocês. Entendam que eu entendo particularmente que esses preços devem se manter altos, milho e soja principalmente devem se manter altos. Nós vamos ter dificuldades em plantio de alta tecnologia em termos de Brasil, né? Não estou regionalizando, muito menos regionalizando, tá? Mas vai ter, a gente tem que pensar no Brasil como um todo. Esse é o recado que eu queria deixar hoje para vocês, tá bem? Vou ver se eu trago o nosso meteorologista aí para bater um papo com vocês na semana que vem, para a gente ter uma noção. Então, eu sou autista para esses preços, né? Pela frente aí a gente vai ter um desafio, já venho dizendo e continuo dizendo, o desafio do segundo semestre, e agora já enxergo um desafio no primeiro semestre do ano que vem também em relação a esses preços e dessa produção. Espero vocês sábado que vem, se der tudo certo, vamos falar de clima, né? Porque esse clima é o que vai, é o ponto final, é o que fecha a situação que a gente pode ter o ano que vem. E para nós que estamos operando na B3, ou para você que é produtor, que também tem que se preparar para o ruim, né? Infelizmente, a nossa indústria da agropecuária é a céu aberto e a gente ainda não tem tecnologia para esquentar, esfriar, chover. Isso ainda não existe. Não sei se existirá algum dia, mas no momento, a curto prazo, não temos, né? Então, vamos trazê-lo aqui para ver se a gente consegue bater um papo, ok? Para que a gente tenha uma boa noção. Sábado que vem, então, espero vocês no De Grão em Grão, aqui no canal da Liberta Investimentos no YouTube, às 10 horas da manhã. E ótimo final de semana. Até mais.